Oi, gente, tudo bem? Eu vou trazer um sentimento e duas perguntas. O sentimento é gratidão. A primeira pergunta é: estamos realmente preparados para o casamento? A segunda pergunta é: como posso superar o fim do namoro? Que engraçado, né? Essa mensagem tem como pano de fundo a história de Ruth, tá? Que é a história que o livrinho de perguntas e respostas traz aqui no meio das duas perguntas. E para completar, trouxe outros livros, frases para guardar. Daí nós temos algumas frases que vão falar sobre isso aí, tá? Sobre vida sentimental, gratidão. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Jean Cocteau. Eu não sei se é assim que lê esse nome, mas ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. O impossível é o que não se tentou. Jim Goodwin. O impossível é o que não se tentou. Depois eu volto nessas frases. Aí eu trouxe também o que toda mulher inteligente deve saber. As mulheres inteligentes sabem que, em um relacionamento, não é inteligente estabelecer um padrão no qual ele se torna o sultão e você a serviçal dele. Quando aqui fala ele, entre aspas, que se torna o sultão e você a serviçal dele, eu entendo como uma idolatria. E colocando como pano de fundo a história de Ruth. Ruth é uma mulher moabita que mora em um lugar, tem um marido, mas de repente tudo se perde. Aquilo que ela tem por certo era incerto, né? Tem a perda. Que tem correlação com a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta, ela vem primeiro e só depois a primeira. Como posso superar o fim? Como que Ruth pode superar o fim? Então, aqui tem uma fotografia de um casal que está rasgada. Nossa, tem um monte de passarinhos. Eu amo quando eles vêm. Eles estavam um pouco afastados agora. Voltaram a coabitar aqui em casa. Eu chamo minha casa de a casa dos passarinhos. Eles são muito bem-vindos. Eles vêm. Perderam um pouco o receio, né? Será que você está com receio? Essa fotografia rasgada se tornou uma idolatria. Ruth, ela poderia ter idolatrado o primeiro relacionamento dela, né? Mas ela não fez isso. Existem duas maneiras que Deus estava falando para mim de você idolatrar algo. Seja pelo bem ou seja pelo mal. Porque as coisas, não só as coisas boas são idolatria. As coisas ruins também. Quando a gente tem por certo que aquilo é fixo em nossa vida. Alguma coisa ruim é assim, não tem jeito. O bem te vi.
Então, quando você teve uma perda na área sentimental e você considera aquilo como uma sentença eterna, isso virou uma idolatria para você. Esse resultado, pelo menos o último relacionamento. Entendeu? Essa foto rasgada, você rasgou, às vezes você jogou fora, mas está aí no seu coração, dizendo que essa é a sentença da sua vida. Acabou, você nunca mais vai ter outro relacionamento. Nunca mais você vai ter outro casamento. Pode ser que pareça e você faça pose de boa moça, como viúva, mas não para Deus, porque isso é idolatria. Então, não que as viúvas sejam obrigadas a terem um novo relacionamento, mas só não podem deixar de ter um novo relacionamento porque tem idolatria sobre a pessoa do passado, entendeu? Como que eu vou dizer? Como é que eu sei? Tirando a idolatria, eu até gostaria de ter um novo relacionamento. Eu tenho vida para isso, né? Eu tenho vida, tenho saúde, tenho juventude. Eu só não tenho por causa dessa figura que ficou no passado e que eu idolatro. Aí eu sei que é uma idolatria. Ó, 31. Como posso superar o fim do namoro? Depois de 6 meses de namoro e 5 anos de amizade, ele quis terminar o namoro, mas não deu nenhuma satisfação. Simplesmente parou de falar comigo. Eu me senti abandonada. Foi uma decepção muito grande. Eu me perguntava, o que fiz de errado? Essa é a Raquel. O fim de um namoro pode causar muita tristeza e profundo desânimo. Veja o caso de Jorge e Susana, que namoraram por 2 anos e ficaram muito apegados. Durante o dia, Jorge enviava mensagens de texto a Susana com expressões de afeto. De vez em quando, dava presentes para mostrar que pensava nela. Jorge realmente tentava me ouvir e me entender, disse Susana. Ele fazia com que eu me sentisse especial. Não demorou muito e eles estavam falando sobre casamento e onde iriam morar. Jorge chegou até a pensar em comprar as alianças. Então, de repente, ele terminou o namoro. Susana ficou arrasada. Ela continuou com a sua rotina, mas estava desnorteada. Eu não conseguia nem pensar direito e não tinha forças para nada, disse ela. Às vezes, esse terminar é uma morte, né? Que dói muito. E às vezes vem sem aviso. Por que dói tanto? Se você já esteve numa situação parecida à de Susana, talvez tenha se perguntado, será que algum dia as coisas voltarão ao normal? Sua angústia é compreensível. O amor é tão forte como a morte, escreveu o rei Salomão. Cântico dos Cânticos 8:6. Assim, o fim de um namoro talvez tenha sido uma das experiências mais traumáticas da sua vida. De fato, muitos dizem que terminar um namoro é como se parte de você morresse. A pessoa pode até passar por estágios típicos do luto, tais como negação. Não pode ser o fim, ele mudará de ideia em 1 ou 2 dias. Raiva. Como ele pôde fazer isso comigo? Eu o odeio.
Depressão. Ninguém me ama. Nunca ninguém vai me amar. Aceitação. Isso vai passar. Doeu, mas já estou melhorando. Essa fase da depressão eu vejo como a fase da idolatria, que é o que Deus mostrou, nunca mais. Às vezes as pessoas até anunciam, sabe? Saem anunciando como uma coisa bonita a sua idolatria de nunca mais. A boa notícia é que você pode chegar ao estágio da aceitação, mas será que vai demorar muito? Isso depende de vários fatores, incluindo quanto tempo durou o namoro e até que ponto ele chegou. Enquanto isso, como você pode lidar com a dor de um coração partido? A vida continua. Pode ser que já tenha ouvido a expressão, o tempo é o melhor remédio. Logo que se termina um namoro, essas palavras talvez não tragam nenhum consolo, porque o tempo é apenas parte da solução. Para ilustrar, quando você se corta, na hora dói, mas com o tempo sara. Primeiro, você precisa estancar o sangramento e aliviar a dor. Também tente cuidar para que o corte não infeccione. O mesmo se aplica a uma ferida emocional. Na hora dói, mas existem alguns passos que você pode dar para aliviar a dor e para que a amargura não infeccione a ferida. Exatamente, eu vejo assim, o corpo ele tem memória. Tem lugares que a gente se fere às vezes. Por exemplo, às vezes pode não ter sido só uma ferida. Se uma pessoa quebra alguma parte do corpo, toda vez que esfria, por exemplo, dizem que a pessoa sente dor, né? Quando você rela, você encosta numa ferida que ainda não está, mesmo que às vezes, enfim, tem tipos de feridas muito profundas que mudança de clima ou se você encosta ainda dói. E aí você tem que ter paciência, entendeu? Então, às vezes na vida sentimental você pode ter sido muito ferido, muito ferida, né? Por palavras, por ações, por morte, abandono, enfim. E você pode idolatrar essas situações. Eu vejo duas situações. Não precisa ser igual para sempre, né? Se você orar, Deus pode mudar essas situações. Só que você também precisa tomar cuidado e não ser ingênua, sei lá, como foi no passado. Você identifica situações semelhantes. Parece que as coisas estão se repetindo. Aí você toma cuidado. Quem nunca sentiu isso? Porque aí que realmente vai repetir mesmo. E o final é sempre o mesmo. Quebrar a cara, quebrar o coração. E aí, da segunda vez que você machuca um lugar que já está ferido, é muito pior. Da terceira, um pouco pior. Da quarta, um pouco pior. Entendeu? Então, quem tem que mudar é você. Tem que se proteger. Tem que afirmar agora vai ser diferente porque eu mudei. Perdoar o passado não é o mesmo que estar disposto a viver ou a tolerar as mesmas coisas. Viver tudo de novo, a mesma história, como vítima. Ninguém é vítima, mas se o seu coração no final ficou quebrado, você foi vítima de alguma coisa e está doendo. Ou esteve doendo e agora está bem. Então você precisa buscar aquilo que seja diferente da história, que seja uma história diferente das que você já viveu.
né? Ou vai ficar vivendo indefinidamente a mesma história. Só muda o nome do personagem. Não. Ó, o que posso aprender do fim do namoro? Ele explicou por que terminou o namoro? Qual o motivo? Às vezes não explicou, né? Na sua opinião, que outros motivos poderiam estar envolvidos? Ao olhar para trás, acha que poderia ter feito alguma coisa para evitar o fim do namoro? O quê? Será que essa experiência ajudou você a ver onde pode melhorar em sentido espiritual ou emocional? Isso aqui é muito importante. Porque você não sofreu à toa, não é possível. Alguma coisa você tem que aprender com isso. E é o que Deus tem me falado, não é só colocar a culpa na outra pessoa. Nós também tivemos nossa parte de culpa em muitas situações. E às vezes, sabe, fingir que não tá vendo as coisas. E às vezes focando muito no sentimento, não prestando atenção em como, no processo, como esse namoro está acontecendo. Ou esse casamento, né? Ó, o que você faria diferente no próximo namoro? Salmo 147, 3. Deus está sarando os quebrantados de coração e está tratando seus pontos doloridos. O tempo fará a parte dele e você fará a sua. Você não pode ser a mesma pessoa que viveu o primeiro namoro, com o primeiro namoradinho, namoradinha. Nem o segundo, a segunda, a terceira. Você tem que ser diferente. Senão o fim da história é sempre a mesma. Você atrai as mesmas pessoas e você vai, sabe, permitir que tudo aconteça igual, vai ter os mesmos erros. O final da história é o mesmo. Ó, não reprima a sua dor. Não há nada de errado em se entregar ao choro. Afinal, a Bíblia diz que há um tempo de ficar triste, até mesmo um tempo de chorar. Eclesiastes 3, 1, 4. Chorar não é sinal de fraqueza. Até mesmo Davi, um corajoso guerreiro, admitiu o seguinte quando estava angustiado. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Salmo 6,6. Cuide da sua saúde. Exercício físico e boa alimentação ajudarão você a repor a energia gasta com o sofrimento. Tem dois tipos de pessoas no fim de um relacionamento. Tem aquela pessoa que quer acabar com a saúde para mostrar o quanto está mal, talvez queira causar pena. E tem aquela pessoa que exagera, né? Que vai pintar o cabelo, cortar, fazer cirurgia, um monte de coisa, cair na balada, ficar mostrando o corpo na internet e chamando todos os homens ou todas as mulheres, sabe? Tem que tomar cuidado com esses exageros, né? Porque não é legal. É melhor passar um tempo reclusa, chorando, cuidando da saúde. Não deixe de cuidar de você. Não deixe. Ainda mais se não foi você que terminou. Né? Se a pessoa decidiu, cuida de você. Porque se a pessoa terminou com você, a pessoa tá bem, tá cuidando da vida dela, né? Dele. Ó, mantenha-se ocupada, não pare de fazer as coisas que gosta. E agora, mais do que nunca, não se isole.
A companhia de pessoas que se importam com você lhe dará algo positivo em que se concentrar. Que alvos você pode estabelecer para se manter ocupado? Também tem que ver, né? Se você fez alguma coisa para a pessoa terminar com você. Enfim. Ore a Deus sobre seus sentimentos. Ore a Deus. Porque tem muitos testemunhos de casais que terminaram e voltaram, né? De casamentos que foram reconstruídos também. Isso talvez seja um desafio. Depois do fim de um namoro, alguns até mesmo se sentem traídos por Deus. Pensam, orei tanto para encontrar alguém e agora, veja só o que aconteceu. Salmos 10:1. Aqui, desculpa, ele fala que não é correto dizer ou pensar que Deus é um casamenteiro. Quem é então Santo Antônio? Eu acho que Deus é casamenteiro, sim. Eu acredito nisso. Aliás, a história de Ruth, para mim, quem faz o casamento é Deus. É Deus que faz o primeiro casamento, né? Adão e Eva. Então, como não dizer que Deus é um casamenteiro? Lógico que é. A Bíblia declara, fazei conhecer as vossas petições a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o pensamento, guardará os vossos corações e as vossas faculdades mentais por meio de Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Aqui, quando ele fala que Deus não é um casamenteiro, por quê? O que acontece? Muitas pessoas veem o casamento, o que é? É um lugar de prazer, né? Onde o casal vai desenvolver a sua vida sexual. E muitas pessoas veem o sexo como o pecado original de Adão e Eva. E não é. Não é. O sexo, ele não faz abrir os olhos e não causa inteligência. O sexo não é o conhecimento do bem e do mal. Enfim. Então, muitas pessoas veem o sexo como um pecado original. E isso muito está baseado no pensamento de Paulo. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Ele não gostava de conviver com as mulheres. Principalmente na igreja, ele não gostava das mulheres na igreja, não gostava que as mulheres falassem. Ele reclamava muito das mulheres e ele não quis casar. Ele dizia para as viúvas, não casem, é melhor que não casem. Ele dizia para os solteiros, não casem, ou seja, não façam sexo, sexo é ruim, sexo é pecado. Deus gosta muito mais de vocês solteiros, sem fazer sexo, sem o homem sozinho. O problema é a mulher. Ele sempre via a mulher como um problema. A mulher abre a boca, é um problema. O homem, quando casa, ele vai ter uma mulher ali falando no ouvido dele, tocando ele. Então, se a mulher é um problema, é melhor que vocês fiquem longe dessa mulher. Ele tinha um problema com a mulher. Isso não quer dizer que você tenha um problema com mulheres. Isso é coisa de Paulo, entendeu? Eu até acredito que, por causa de Paulo, que a Igreja Católica traz as suas autoridades religiosas, como freiras e padres, sem que eles possam se casar. Tudo isso com a influência de Paulo. Paulo é que traz essa noção errada sobre o casamento. Não é possível alcançar um nível espiritual fazendo sexo. Lógico que é. Salomão, o homem que mais era promíscuo, que mais fazia sexo de modo, não sei em quantidade, mas de vezes, mas em quantidade de variedade de mulheres. É o que alcançou sabedoria. E Deus deu a sabedoria para ele.
Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas assim está escrito, né? Então, Deus se importa sim com a vida sentimental. É a primeira área, a área da família. E Deus criou o corpo do homem para completar o corpo da mulher, o corpo da mulher para completar o corpo do homem, e criou zonas erógenas, criou, enfim, atalhos de sensações de prazer nos dois. E isso tudo para gerar filhos, para gerar um futuro em todas as espécies. O tempo permitirá que você veja as coisas de modo bem mais claro. Suas emoções não estarão tão agitadas, por isso você poderá encarar a situação de modo realista e sentir que conseguiu superá-la. Além disso, poderá entender melhor quem você é e o que vai procurar no namorado, bem como o que fazer para evitar passar por isso de novo. Olhe à frente. Depois de se restabelecer, seria bom analisar exatamente o que aconteceu no namoro. Quando estiver preparada para fazer isso, pode ser de ajuda anotar suas respostas às perguntas do quadro. O que posso aprender do fim do namoro? É verdade que as coisas não saíram como você queria, mas lembre-se, durante uma tempestade parece não haver nada além de um céu escuro e muita chuva. Com o tempo, porém, a chuva para e o céu clareia. O que você descobriu sobre si mesmo nesse namoro que terminou? O que você aprendeu sobre o sexo oposto? Olha só. O que você pode fazer para se proteger de predadores sexuais? É o próximo capítulo. Deus está te preparando para um casamento, não para um predador sexual. Que é uma pessoa com quem você vai ter um namoro rápido. 1 mês, 2 meses, sabe? Essas pessoas que você fala assim... Já ouviu pessoas falando assim, eu não sei o que acontece comigo, todos os meus relacionamentos duram 1 mês, 2 meses, 3 meses, que são os predadores sexuais, sabe, que fingem estarem apaixonados, como no outro livrinho que eu li para vocês, como fingir, tem homens que procuram, né, como fingir que eu tenho sentimentos, como evitar falar dos meus sentimentos. Eu tenho que dar a entender que eu estou apaixonado para conseguir o que eu quero. E assim que ele se enjoa, ele chuta e vai embora. Chuta você, né? Tá. Desculpa. Mas mesmo assim, se você passou por essa situação algumas vezes, tenha gratidão porque você aprendeu como se defender, certo? E aí vamos voltar para a primeira pergunta, que é o foco. Deus quer casar Ruth. Deus não vai deixá-la na idolatria, de um fracasso, de uma perda, de uma morte. Você é jovem, você merece isso, o que Deus quer fazer na sua vida. Mensagem 30. Você encontrou a pessoa perfeita para você. E pelo tempo que estão namorando, já dá para saber que é amor. Logo, poderá sentir a felicidade do casamento. Mas será que sentirá mesmo? Quando você está para tomar uma das decisões mais importantes da vida, começa a se perguntar: estamos realmente preparados para o casamento? Olha, parece que estão, tem um quadro já. E o casal aqui
ela vestida de noiva com véu, um colar de pérolas e ele sorrindo muito, olhando para baixo e ela olhando para ele sorrindo. Que lindos! Ó, é normal ter dúvidas sobre o casamento, até mesmo quando você ama muito a outra pessoa. Com tantos casamentos infelizes e um número tão grande de divórcios, é compreensível que você queira pensar bem antes de tomar esse passo, que vai mudar totalmente a sua vida. Como saber se está preparado para isso? Agora é a hora de parar de sonhar acordado e considerar algumas realidades sobre o casamento. Por exemplo, sonho 1. Podemos viver só de amor? Realidade. O amor não vai pagar suas contas nem resolver seus problemas financeiros. Pesquisadores descobriram que o dinheiro é uma das principais causas de divórcios e de brigas entre casais. Um conceito distorcido sobre o dinheiro pode prejudicá-lo em sentido espiritual e emocional e pode desgastar o relacionamento com seu marido ou sua esposa. 1 Timóteo 6, 9 e 10. O que você pode aprender disso? Não espere se casar para depois conversar sobre como vão usar o dinheiro. Lucas 14, 28. Quem de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula a despesa? Converse com seu futuro cônjuge agora sobre como administrarão o dinheiro. Considere algumas perguntas. Como vamos usar nosso dinheiro? Teremos uma conta conjunta ou contas separadas? Qual dos dois tem mais habilidade para cuidar de um orçamento e providenciar que as contas sejam pagas? Quanto dinheiro cada um poderá gastar sem consultar o outro? Agora é a hora de começarem a trabalhar em equipe. Eclesiastes 4, 9 e 10. Sonho 2. Vamos formar um casal perfeito porque concordamos em tudo. Nós nunca discordamos. Realidade. Se vocês nunca discordam, provavelmente é porque procuram evitar assuntos. Acho mais isso mesmo. Que provoquem desentendimentos. Mas no casamento, vocês não poderão se dar ao luxo de fazer isso. Porque cada um vai para sua casa, tem bastante tempo separado, né? Na verdade, não existem duas pessoas imperfeitas que combinem tudo. Por isso, alguns desacordos são inevitáveis. Romanos 3, 23 e Tiago 3, 2. Vocês não devem pensar apenas no fato de que sempre concordam um com o outro, mas também no que acontece quando discordam. É interessante. O que acontece quando a gente discorda um do outro? Uma união forte é formada por duas pessoas que conseguem reconhecer francamente uma diferença e se esforçam para resolver o assunto de forma madura e amigável. A gente discordou, o que a gente vai fazer? A gente vai o quê? Quebrar a casa. Tem casais que quebram mesmo, põe a casa abaixo. A gente vai o quê? Sair separado e cada um, ele paquerar as mulheres ali e eu. Tem casal que lida assim com as diferenças, através da infidelidade ou através do flerte, às vezes nem trai, mas começam a praticar a saída do casamento. Quer ver outra maneira que às vezes as pessoas lidam? Através da frieza, deixam de conversar, se afastam fisicamente, vão dormir em outro quarto. Faltam a compromissos, né? Se tinham um evento para irem juntos, só vai um
ou não vão nenhum dos dois, se xingam, sei lá. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a briga revela mais se o casal se ama do que o entendimento. E se a pessoa tem intenção, né, de sempre resolver o assunto de forma madura e amigável, como ele fala aqui. Ó, não vá dormir com raiva. Efésios 4:26. Sugestão. Reflita em como você tem lidado com desentendimentos com seus pais e irmãos. Anote acontecimentos que tenham provocado um desacordo. Como você reagiu e que reação teria sido melhor? Por exemplo, teve um desentendimento. O que aconteceu? Você foi para o seu quarto furioso e bateu a porta. Pá! Daí você escreve, aconteceu isso. Qual seria uma reação melhor que essa para resolver o problema em vez de piorá-lo? Porque às vezes é uma coisa pequenininha, é a nossa reação que acaba sendo pior. Quer ver? Às vezes a pessoa vê um negócio, né, que causa susto nela. Às vezes você não vai assustar com o negócio em si, você vai assustar com o grito da pessoa. A pessoa dá um grito tão grande, faz um estardalhaço tão grande, que é isso que vai te causar medo. Se desde já você pode aprender a reagir melhor a um desentendimento, estará desenvolvendo uma habilidade muito importante para um casamento feliz. Sonho 3. Depois que eu me casar, todos os meus desejos sexuais serão satisfeitos. Realidade. O casamento não é garantia de que você vai poder fazer sexo a hora que quiser. Lembre-se de que seu futuro cônjuge, como todo ser humano, tem sentimentos que precisam ser levados em consideração. A verdade é que haverá ocasiões em que seu cônjuge não estará com disposição para ter relações sexuais. O casamento não dá o direito da pessoa exigir que suas necessidades sejam satisfeitas. 1 Coríntios 10:24. O fato é que é importante ter autodomínio tanto como solteiro quanto como casado. Gálatas 5:22-23. A Bíblia diz que cada um de vós saiba obter posse do seu próprio vaso em santificação e honra, não em cobiçoso apetite sexual. 1 Tessalonicenses 4:4 e 5. Sugestão: avalie bem seus desejos sexuais e suas atitudes com respeito ao sexo e como podem afetar seu futuro casamento. Por exemplo, você é escravo do hábito da masturbação, que reflete egoísmo, tem o costume de ver pornografia, costuma ficar olhando com intenções imorais para pessoas do sexo oposto. Pergunte-se se tenho dificuldades de controlar meus desejos sexuais antes do casamento. Como vou conseguir controlá-los depois? Mateus 5:27-28. Outra questão, você tem a tendência de flertar e ficar com várias pessoas e por isso ganhou má reputação entre os do sexo oposto? Nesse caso, como você pretende evitar essa tendência depois do casamento, quando precisará direcionar sua afeição a apenas uma pessoa, seu cônjuge? Provérbios 5:15-17. Aqui, quando ele fala da privação do sexo, é importante que
essa privação, assim que eu vejo. Porque assim, não sei se você já ouviu falar da greve de fome, greve de sexo, entendeu? E tem muitos casais que eles têm uma briga, eles têm uma opinião diferente, né? E aí eles entram nessa greve de sexo, nessa greve de presença que eu falei, nessa greve de carinho, né? Eles cancelam tudo, eles já não tomam café da manhã juntos, não almoçam, não jantam, eles ficam, né? E o que acontece? Esse esfriamento que eu vejo, às vezes é por uma coisa pequenininha, ele só vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. E aí o que acontece? Começa a abrir brechas para o sexo oposto. Tanto para ele quanto para ela. Né? Porque eles, aí que muitos casais começam a conviver como amigos. Às vezes era uma coisa pequenininha. Né? E aí quando eles estão muito tempo, às vezes até já passou a dormir no outro quarto, começa a dormir um dia no outro quarto, 2. E quando eles põem essa distância entre eles, um fica esperando que o outro tome a liberdade, dê o primeiro passo, a iniciativa. Sabe, eles são como completos desconhecidos, não mais como marido e mulher. E extremamente orgulhosos. E nenhum dos dois dá o braço a torcer. E aí eles caminham para o divórcio. Entendeu? É assim, pronto. Né? É claro que há situações como a mulher ganhou um bebê, a mulher está com cólica, enfim. Mas o orgulho, ele precede a ruína, né? E o orgulho dentro do casamento, é isso. Orgulho parece o oposto do amor, parece um cubo de gelo, né? Tem tanto orgulho, não fala, não demonstra, não está presente, e aí às vezes estão magoados, né? Sonho 4. O casamento me fará feliz. Em realidade, uma pessoa solteira e infeliz geralmente se torna uma pessoa casada infeliz. Por quê? Porque a felicidade é determinada mais pela atitude da pessoa do que pelas suas circunstâncias. Provérbios 15:15. Os que têm a tendência de encarar a vida de modo negativo se concentram em geral no que falta no relacionamento em vez de no que ele proporciona. É bem melhor cultivar e manter uma atitude positiva enquanto você é solteiro. Depois, quando estiver casado, refletirá o que você tem de melhor e contribuirá para que o seu cônjuge faça o mesmo. A Bíblia diz: é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Eclesiastes 6:9. Sugestão: às vezes, expectativas irrealistas causam uma atitude negativa. Em uma folha separada, escreva 2 ou 3 expectativas que você tem sobre o casamento e depois se pergunte: minhas expectativas são baseadas mais em fantasias do que na realidade? Foram influenciadas pela mídia, talvez por filmes e livros de romance? Será que as minhas expectativas se concentram no que o casamento vai proporcionar para mim? Talvez acabar com a minha solidão, satisfazer o meu desejo por sexo ou melhorar a minha reputação entre os colegas? Nesse caso, você precisa parar de pensar apenas em si e começar a pensar também no seu futuro cônjuge. Para ajudá-lo a fazer isso, aliste 2 ou 3 expectativas que você tem sobre o casamento e que envolvam tanto você como o seu futuro cônjuge. Os sonhos considerados aqui podem comprometer sua felicidade no casamento. Por isso, se esforce para mudar esse modo de pensar e substituí-lo por um ponto de vista realista.
Eu acho importante para manter um casamento, aliás, para entrar no casamento e manter o casamento é sempre pensar no outro, né? Então você pensa no outro e ele pensa em você, na verdade é difícil, porque sempre a gente está pensando na gente. Tô com fome, tô com sede, a gente não fica pensando, o fulano tá com fome, tá com sede. Não, mas é assim que a gente tem que pensar. Ó, agora a Ruth, tá? Que é o foco. A viúva Ruth foi um excelente exemplo de lealdade. Tem ela que é abraçada com a sogra, né? Ela preferiu ficar com Noemi, sua sogra idosa, em vez de voltar para uma vida mais confortável na cidade onde nasceu. Embora sua decisão diminuísse suas chances de encontrar um marido, Ruth não pensou apenas em si mesma. Seu amor por Noemi e o desejo de ficar com o povo de Deus eram mais importantes para ela do que o desejo de se casar. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Se ela fosse para a cidade dela, para o povo dela, olha, era mais fácil dela arrumar um marido, porque ela estava entre o povo dela, aqueles que ela conhecia, né? Então, ela foi com a sentença mesmo, de que ela não ia refazer a vida dela, né? Ela era jovem. E ela só dava apoio a Noemi, né? Era esse o único papel dela, ajudar Noemi. E ela estava ali entre um povo que não era o dela. Ó, você está pensando em se casar? Então imite o exemplo de Ruth. Não leve em conta apenas as suas emoções e analise que qualidades farão de você um bom cônjuge. Por exemplo, você é leal? Você é altruísta? Segue os princípios bíblicos, mesmo quando isso vai contra os desejos da sua carne? Ruth não procurou desesperadamente um cônjuge, mas com o tempo, ela encontrou um marido que era uma pessoa madura e que tinha as mesmas qualidades que ela. Acima de tudo, amor a Deus. O mesmo pode acontecer com você, eu já digo, o mesmo vai acontecer com você. Realmente, ela não foi atrás do marido. Ela foi atrás da sobrevivência dela com a Noemi. O foco dela era Noemi. Noemi, é isso que Deus está falando aqui. Noemi. Né? Era cuidar da Noemi. E para isso, ela vivia de caridade, que era a sobra das plantações, né? Que era naquela época o judeu, ele era generoso nesse sentido, ajudar o órfão, a viúva e o pobre. Então, eles separavam uma parte da plantação, né? E só tem esse pedacinho, que pena. Aí eu vou falar para vocês. Ó, tem aqui ela catando as sobras, o que caía das plantações. Daí vem o Boaz, olha lá, parece que é o Boaz, conversando com alguém e apontando para Noemi, ou para Ruth. A Ruth nem tá vendo, porque ela tá ali preocupada com o sustento dela, com a Noemi. E ele tá falando dela para outra pessoa e dizendo, deixa ela aqui nas minhas plantações, deixa ela pegar o que ela precisar, né? Deixa que ela fique aí. Não a perturbem, respeitem ela, não mexam com ela, né? E até então, eu não sei se ele já tinha gostado dela, mas ele tem essa atitude de proteção, provisão e isso. E esse cuidado, né? Ó,
deixa ela, respeita ela, deixa ela, né? E depois é que ele vai se tornar o marido dela. Mas sem antes dispensar outra pessoa, né? Parece que naquela época tinha uma lista de pessoas que tinham direito de se casar com ela, né? E aí não, dispensa essa pessoa e aí ela casa com Boaz e tem um filho, né? Não sei se tem mais, mas pelo menos um filho ela tem com Boaz. E a Noemi fica muito feliz, segura o bebezinho nos braços. E final feliz. Eu vou terminar esse áudio, eu sei que ficou muito longo, mas com sentimentos. Nós passamos por muitos sentimentos ruins até aqui, se você tem acompanhado. Nós passamos pelo desprezo, pela raiva, pelo nojo, medo, tristeza, ciúme, inveja, vergonha, curiosidade, alívio, diversão e chegamos na gratidão. Todos esses sentimentos de raiva, nojo, medo, pode ter correlação a relacionamentos passados. Ai, que raiva, ai, que nojo, ai, que medo, ai, que tristeza, sabe? A surpresa, uma surpresa negativa, alguma coisa que você descobriu sobre ele, sobre ela. Desprezo, ai, desprezo esse passado, ciúmes, né? Enfim, uma pessoa em quem você não podia confiar, sentia muito ciúmes, ou a pessoa sentia muito ciúmes de você. Não sei, inveja, vergonha, ai, que vergonha, né? Esse passado te causa vergonha. Alívio porque terminou, alívio, né? Às vezes o alívio, ele impede, né? Se uma pessoa tem tanto alívio que o relacionamento dela terminou porque sofreu muito, o que ela vai pensar? Eu não quero outro relacionamento, porque eu senti tanto alívio quando parou de doer. Foi tão difícil de eu superar o fim desse relacionamento. Você acha que eu vou querer abrir meu coração para outra pessoa? Dar o direito da pessoa me machucar, me trair, mentir para mim, me enganar, me abandonar? Jamais. Entendeu? E às vezes essa diversão também, né? A pessoa se sente aliviada e tem pessoas que partem para a promiscuidade. Sofreram tanto com o relacionamento que elas pensam assim, agora é eu que faço sofrer. Agora vocês vão ver. Eu que faço sofrer, não sou eu que sofro mais. E aí nós temos a gratidão. A gratidão só pode ser gratidão por alguma coisa boa, sentimentos elevados. Não é a pessoa que você pegou, né? Que você conquistou, porque amor não é sobre conquista, é sobre servir, amar. É alguma coisa que o tempo não acaba, entendeu? Ele só se multiplica. Então eu digo para você, tenha gratidão pelo passado, porque não deu certo, ou deu certo, mas, enfim, às vezes a pessoa faleceu, né? Mas tenha gratidão pelo futuro também, que eu creio, né? Nessa história de Ruth. Tenha gratidão pelo futuro que Deus quer dar para você. A dois. Tenha gratidão. Às vezes até mais, né? Multiplicando. Talvez você não tenha tido filhos ainda. Então, tenha gratidão, já agradeça. Deus, muito obrigada pelo casamento que o Senhor está fazendo para mim, pelos filhos que o Senhor vai me dar. Muito obrigada porque o Senhor escreveu, o Senhor planejou, eu creio, em nome de Jesus. Muito obrigada. Né? Então, se tenha fé, né? Por mais que ele fala da realidade, mas tenha fé, né? Porque a gente não anda por vista. Tenha fé.
Cuidado com a boca, com aquilo que você fala, né? Lembra da frase? Olha só, é o que Deus está falando. Cuidado, fala. Para todo mundo é assim no casamento, para mim vai ser igual. Seja qual o quesito que for, seja no diálogo entre vocês, seja nas finanças, seja na festa de casamento, ou, sabe, o que eu já ouvi também testemunhos das pessoas falando assim, não tem data, para todo mundo demora 1 ano, 2, não tem data, talvez para aquelas pessoas, para você vai ter. Talvez aquelas pessoas não conseguiram a festa de casamento que você queria, você vai. Para aquela pessoa foi difícil engravidar, para você não, entendeu? Não tem que ser tudo igual, não pega a sentença dos outros para você, porque às vezes tem um aspecto espiritual que você não sabe. Não pega, entendeu? Há casos e casos. Então aqui, eu vou terminar com isso aqui, ó. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Amém? E tudo que você for fazer, peça que Deus faça junto, que o Espírito Santo faça junto com você. Amém? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22.